Meu nome é Ana Maria, eu sou veterinária formada pela UFMG e trabalho aqui no Filhotes Online BH. Nesse vídeo eu gostaria de passar para vocês algumas informações sobre o filhote recém-adquirido. O filhotinho vai para casa de uma pessoa, quando você compra ou quando você leva do canil, esse filhote precisa de uma fase de adaptação, geralmente uns 2 dias. Nessa fase, ele pode parar de se alimentar ou ficar mais quietinho, até apresentar alguns episódios de diarreia ou vômito. Isso normalmente se regulariza com 1 ou 2 dias, né? Mas se não acontecer isso, a gente sempre pede que encaminhe para o veterinário para pegar algumas orientações. Nas primeiras noites, o filhotinho pode chorar. Isso é normal, ele vai se sentir sozinho. Então, você tem que tomar algumas providências. Deixar uns brinquedinhos para ele, um paninho, uma caminha. Se for necessário, você pode pôr algum objeto que faça algum barulho, um bichinho de pelúcia grande. Se a luz estiver acesa, você apaga. Se a luz estiver apagada, você acende. Porque você vai ter que sentir o que é melhor para o filhote. Se o filhote ficar chorando, o ideal é que você não vá ao local, pois ele vai associar a sua presença e aí ele vai chamar sempre, vai querer sempre que você apareça. Quanto à alimentação, nos primeiros dias você deve acompanhar a ração que ele já estava comendo. Se você optar por mudar essa ração, faça isso gradativamente. Então você mistura um pouquinho da ração antiga com a ração nova, uns 2 ou 3 dias até que ele se adapte melhor a essa nova ração. Não deixe a ração à vontade. A ração deve ser dividida em 3 porções ao dia. Se o filhote não comer, você retira e só coloca novamente no próximo horário. Se a gente deixar a ração à vontade, o filhote come demais e pode vir a ter problemas como diarreia, vômitos. Então a ração deve ser controlada. Deixe o filhote numa área mais restrita. Nesse local ele deve ter a comidinha, a aguinha, o local onde ele vai dormir, o local onde ele vai fazer o xixi e cocô. Se você deixar o animal solto pela casa, ele não vai se acostumar com o local onde ele deve fazer suas necessidades. Se ele fizer xixi e cocô no lugar errado, chame atenção, mas tem que ser na hora. Se passar algum tempo, ele não vai entender. Então tem que chamar a atenção e mostrar para ele o lugar certo dele fazer as necessidades dele. Para ajudar a educar o animal a fazer o xixi no lugar correto, existem produtos que podem ser pingados ou no jornal ou nos tabladinhos, e isso feito de maneira rotineira, você consegue fazer com que o animal aprenda que ali é o local ideal de fazer o xixi. Para usar o educador, basta pingar algumas gotinhas ou no jornal ou no tabladinho. Esse produto ele não é percebido pelos humanos, então não tem cheiro, mas o animal fica atraído a fazer o xixi nesse local correto. Depois que ele aprender, não há necessidade mais de usar o produto. Normalmente o filhote necessita de um banho semanal. Caso ele se suje, você acha que está precisando de dar uma higiene, você pode utilizar os lenços umedecidos ou até o shampoo de banho seco. O banho ele deve ser dado com água morna, não molhe a cabecinha do filhote porque pode entrar água no ouvidinho. Então lave do corpinho para baixo e depois enxague e com a sua mão você lava o rostinho dele. Seque com uma toalha e use o secador morno e passe a rasqueadeira para escovar bem o pelinho. O bichinho tem que ficar bem sequinho, senão pode dar problemas de dermatite. Ao utilizar o secador, cuidado para não queimar o filhote, confirme se o animal ficou bem sequinho. As camadas internas são mais difíceis realmente de secar, então a gente tem que sempre confirmar se o seu animal está bem seco. É sempre necessário vermifugar o filhote. Sempre que você der o vermífugo, você tem que repetir com 15 dias. E o vermífugo varia de acordo com o peso do cachorro. Essa vermifugação, depois que a gente faz a primeira e segunda com o reforço, normalmente a gente pode fazer a cada 4 meses.
Aqui no Filhotes Online, os filhotes já são liberados com o vermífugo, a gente já dá o vermífugo aqui, mas a gente sempre faz uma repetição na casa do cliente. Mesmo porque muitas vezes a pessoa tem outros cachorros em casa, então todos os animais devem ser vermifugados também. As vacinas são essenciais para o filhote. Quando a gente entrega o nosso filhote aqui do Filhotes Online, a gente já entrega com uma primeira vacina, que normalmente é uma bivalente, que é contra a sinomose e a parvovirose, que são as duas principais viroses dos filhotes. Após 15 dias, a gente faz uma dose da vacina múltipla, que já são 10 doenças, prevenção contra 10 doenças. Normalmente a gente precisa de 3 doses da vacina múltipla e aos 4 meses a gente faz a vacina antirrábica. Esse é o cartão do Filhotes Online, a cadernetinha de vacina do seu filhotinho. Aqui vão estar todos os registros do que foi feito com ele. Nessa parte de trás a gente tem a parte dos vermífugos, que está aqui, e aqui os dados do filhote. Data de nascimento, a raça, o sexo. Na parte interna, a gente tem as datas das vacinas. Normalmente, a primeira vacina, que é essa vacina bivalente, a data da vacinação e a data do reforço. Normalmente, a gente coloca o peso do animal também. E é só você ir seguindo as próximas doses para fazer o acompanhamento das vacinas. Atualmente, existem outras vacinas que podem ser incorporadas ao cartão de vacina, ao esquema normal. A tosse dos canis, a giardia e a leishmaniose. A leishmaniose, atualmente, é uma das doenças que mais preocupam os veterinários. Então, a gente tem que trabalhar em cima da prevenção. Nós temos coleiras que funcionam como repelente ao mosquito. Nós temos produtos que podem ser usados tanto no pelo quanto na pele do animal, que também funcionam como repelente. E a vacinação. Lembrando que, para vacinar o cachorro, é necessário fazer um exame de triagem para que o animal confirmar se o animal está negativo para a doença. Quando você está com um filhotinho em casa, você tem que tomar muito cuidado. Não colocar em lugares altos. Cuidado com cadeira de rodinhas, essas cadeiras machucam muito os filhotes. Piscinas, objetos caídos pelo chão, medicamentos, tudo isso que ficar ao alcance dele, ele vai querer morder e pode engolir e sofrer algum acidente. É importante que você não leve o seu filhotinho para a rua, nem para pracinhas, antes dele estar com o cartãozinho de vacinas em dia. Porque senão ele corre o risco de ter contato com algum cachorro doente e pegar a doença. Essa idade para que o animal possa sair para a rua, para passear, normalmente é por volta de 4 meses. É ideal que o veterinário libere para que você tenha certeza que o animal está coberto e que não vai ter nenhum tipo de problema. O filhotinho dorme muito, ele dorme cerca de 80% do tempo. Normalmente, quando a pessoa leva o filhote para casa e o animal fica muito quietinho, ou se ele não se alimenta, ou se ele teve algum tipo de vômito ou algum tipo de diarreia, o ideal é observar por um tempo e, no caso de não resolver, procurar o veterinário. Lembrando que se o filhotinho não melhorar, o veterinário deve ser comunicado. O filhote também não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Muitas raças entram em baixa de glicose e hipoglicemia muito rápido, como o Maltese, o York. Então, nessas situações, se o filhotinho ficar muito tempo sem se alimentar, o ideal é dar um pouquinho de água com açúcar e procurar o veterinário. Que você faça a limpeza dos ouvidos pelo menos umas 2 vezes por semana. E para isso você vai utilizar produtos próprios que são encontrados à venda nas lojas especializadas. Você vai molhar um algodão e aplicar na parte interna do ouvido. Cuidado para não machucar, mas pode aplicar bem. Até onde o seu dedo alcança, delicadamente. Algumas raças necessitam de um cuidado com o narizinho. Então você pode usar um soro desses em spray, aplicar bem no narizinho,
principalmente bulldog, bulldog inglês, bulldog francês, pug, shih tzu. Muitas vezes eles ficam com alguma dificuldade respiratória, com alguma secreção. Então, fazendo essa limpeza, desobstrui bem e ajuda muito. Todo filhotinho morde bastante. Eles mordem o dedo da gente, eles mordem os objetos da casa. Se acontecer isso, você dá um ossinho para que ele brinque e não deixa ele ficar mordendo a sua mão. Esses dentinhos, com 2 meses de idade, ainda são dentinhos de leite. Eles vão cair e vão nascer os dentes definitivos, por volta de 3 a 4 meses. Algumas raças precisam de cuidados específicos. Os pugs, eles têm muitos problemas nos olhos. Então a gente tem que estar sempre limpando com soro fisiológico, tirando todas as possíveis sujeiras, desobstruindo bem os olhinhos e sempre observando qualquer alteração e encaminhar ao veterinário. Pulgas e carrapatos são problemas frequentes. Não tem como a gente escapar disso. Uma hora seu filhotinho vai ter algum tipo de problema. Nesse caso, a gente tem que usar produtos específicos, sempre acompanhando o peso do animal e procurando ajuda veterinária. Lembrando que ao usar produtos para pulga e carrapato, consultar na bula se é apropriado para o uso nos filhotes, de acordo com a idade do filhote. Muitos produtos são usados apenas a partir de 8 semanas de idade. Não é difícil ter um filhotinho, mas é necessário cuidado, responsabilidade, bom senso. Qualquer dúvida, procure um médico veterinário. Nós aqui do Filhotes Online estamos à disposição. Se você precisar de alguma orientação, entre no nosso site que nós procuraremos responder. Muito obrigada!